cuidar de tudo. Marcos 1, 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Diga assim, autoridade. E não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, a qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Diga assim, doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Primeira verdade que eu queria deixar com você, que eu falei pela manhã: Jesus, ele é o libertador. Libertador do quê, pastor? Libertador do pecado, libertador das trevas. Ele é o libertador da morte, ele é o libertador, te trazendo vida. Falei pela manhã que há uma mensagem do Antigo Testamento trazendo essa divindade de Deus como libertador. Ele levanta Moisés, e aqui nós temos Deus, o Criador, chamando Moisés, para que Moisés fosse instrumento dele, para libertar o povo cativo 400 anos no Egito. Esse povo estava aprisionado por Faraó, e diante dessa visão, desse cenário de Egito, lugar de morte, escravidão, há um governo sobre ele, Faraó, que representa Satanás. Há um povo que está escravizado, que é o povo hebreu, o povo de Deus. E há um Deus que está acima de todo nome e de todo poder, que está ouvindo esse clamor do seu povo e que vai levantar um profeta que antes assassino, encontra com ele na sarça, transforma esse homem em profeta e diz: olha, tem uma missão para você. Você vai chegar diante de Faraó, entre aspas, do próprio diabo, e vai assim: olha, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. E nós sabemos que ele dá uma resistência, né? São 10 resistências ali, ele vai resistindo, até o momento em que Faraó diz não, pela 10ª vez, e Deus vem: agora, Moisés, você vai pegar um cordeiro bem novinho, de 3 meses, né, de bem novo, e você vai, 3 anos, e você vai colocar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. O anjo da morte vai passar. Quem enviou o anjo da morte? Quem enviou o anjo da morte? Deus. Então o anjo da morte foi enviado, e aqueles umbrais, as casas, que não forem marcadas pelo sangue do cordeirinho, esses primogênitos, filhos desse povo que não carrega a presença do Senhor, todos eles vão morrer. E quem da casa estiver ali marcado com os umbrais, nos umbrais o sangue, eles vão viver, o anjo da morte vai passar. Essa mensagem do Antigo Testamento, irmãos, que temos ali Faraó, que simboliza ali Satanás, você tem o povo, você tem o sangue, você tem a casa, isso é uma mensagem para a nova aliança. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o libertador, assim como Moisés foi, Moisés tipificou Jesus. Então é como se, entre aspas aqui, entenda comigo isso, Moisés aqui é como se fosse Jesus, ok? Como se fosse o canal de libertação, e agora Jesus está vindo, o perfeito, porque aqueles trabalhos, eles apontavam para a vinda dele, era sombra, agora a sombra deixou de ser sombra, e agora é uma realidade, amém? Então Jesus, ele vem, ele passa pelos processos, e agora Jesus, como libertador, vai marcar aquela cruz, um sangue nos umbrais. O anjo da morte vem. Jesus Cristo não é morto por Satanás. Jesus Cristo, ele se oferta. Jesus Cristo entrega: a ti entrego o meu espírito. O diabo nunca teve, nunca terá poder de matar Jesus. Não pense que foi o diabo que matou Jesus. Foi Jesus que disse para o Pai: Pai, a ti entrego, e te soprou
ali o último suspiro e foi. Mas o anjo da morte passa e o que acontece? Jesus ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Então esse é o cenário da figura do libertador do Antigo Testamento, que vai apontar a vida de Jesus Cristo. Todos comigo, amém? O que acontece agora? Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista, e o texto vai nos mostrar que ele começa o seu ministério após essa descida do Espírito Santo, como pomba, e repousa sobre ele. Ali inicia-se o seu ministério. Jesus só começou o ministério depois que ele foi tomado pelo Espírito Santo, após o batismo dele com João Batista. Os céus são abertos, o Pai fala, e ali é o encontro da Trindade. O Pai fala, o Filho está sendo batizado, e o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus. É a partir desse momento que Jesus Cristo é guiado por esse Espírito, não para operar milagres, não para consertar pessoas. Ele não é agora ungido para chegar em primeiro lugar a libertar os endemoniados. Não, a primeira coisa que o Espírito Santo fez, quando entrou em Cristo, quando encheu Cristo, depois daquele batismo, foi enviar ele para um deserto. Diga assim: Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então esse é um momento de preparo, de treinamento. Toda batalha espiritual precisa ter antecipadamente um tempo de treinamento. Nenhum soldado chega de frente para o exército inimigo simplesmente porque se animou e disse que vai vencer no grito. Não, ele se prepara, ele estuda, ele tem todo o planejamento. Então aquele deserto, aquele momento era um tempo de preparo na vida de Jesus. Ele estava sendo forjado no deserto, ele estava sendo capacitado, ele estava em jejum 40 dias no deserto, e quando ele ficou 40 dias no deserto em jejum, quem é que aparece lá para tentar Jesus? O diabo, o próprio. Então foi quando Jesus Cristo vence o diabo 40 dias. Olha que interessante isso. Jesus Cristo vence o diabo 40 dias no deserto. Amém? Quantos anos o povo ficou peregrinando no deserto, o povo do Egito, lá que saiu do Egito? 40 dias? 40 anos. 40 anos na Bíblia é uma geração. Então não é o tempo do deserto, é como você reage nele. Jesus Cristo reagiu com a palavra, o povo reagiu com a murmuração. Então não queira sair do deserto antecipadamente, só declare a palavra. Não amaldiçoe quem está perto de você, não amaldiçoe o deserto, não amaldiçoe quem te pôs no deserto, mas declare uma palavra de fé, uma palavra de vida sobre aquele lugar. E Jesus responde com a palavra, porque o diabo queria destruir sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, o diabo queria trazer intimidação a Jesus, o diabo queria puxar o tapete dele. Para quê? Para que Jesus não começasse o ministério terreno pós-deserto. O diabo sabia que Jesus, ao sair daquele lugar, ele sairia dali mais vívido, ele sairia mais poderoso, ele sairia mais forte, ele sairia das intimidações, as estratégias de Satanás. O diabo sabia que ele ia sair dali para curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O diabo sabia que ele saindo dali, ele tinha um destino. Qual era? Cruz. E o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Você sabia disso? Jesus, ele chega na sua região, em Belém, Hosana nas alturas, estão gritando. Ele está em cima de um jumentinho, e em cima, nessa parte aqui do jumento, eu vi as fotos, existe uma cena, ou uma marca, como se fosse uma cruz. Eu fiquei impactado com aquilo. É como se Jesus estivesse já no início do seu ministério, chegando naquela região, todos gritando Hosana, Hosana, mas ele não está olhando para o povo,
Ele está olhando para as costas daquele jumento, e é uma cruz. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, esse aqui, você não pode tirar o foco. Esse aqui é a marca que você precisa entender para qual o motivo que eu te coloquei na terra. Esse aqui é a marca que você vai ficar preso lá, você vai ser crucificado lá, não perca isso de vista. E Jesus, por mais que tenha curado, salvado vidas, consertado famílias, libertado tantas pessoas, ele sabia que a qualquer momento ele ia ter que parar na cruz. Nessa noite, o desejo do meu coração é que a gente possa sair desse lugar entendendo que antes dos milagres, Jesus quer tratar o nosso coração, Ele quer trazer uma conscientização de quem Ele é para nós, Ele quer encher nosso coração de ensinamentos, da sua palavra, da sua vida, para que você não idolatre o milagre, para que você não fique preso aos milagres realizados, mas você nunca tire dos teus olhos o principal milagre, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Ele nos ensina muito nessa passagem, porque quando Ele começa o seu ministério em Nazaré, Ele vai para uma sinagoga. E Jesus Cristo está cumprindo de novo a profecia do Antigo Testamento. Jesus andava nas profecias do Antigo Testamento. E agora o texto vai mostrar que Jesus chega na sinagoga em Nazaré, o livro de Isaías é entregue em suas mãos, ele abre o livro de Isaías, ele faz uma leitura. É a primeira sinagoga em Nazaré que ele entra. Tinha sinagoga em Nazaré e várias e outras tantas, o maior número em Cafarnaum, que foi o seu QG, seu quartel-general. E agora Jesus chega em Nazaré, Jesus nasce naquele lugar, ele é rejeitado em Nazaré, o profeta não era honrado em Nazaré, não valorizavam ele, mas ele abre um livro no meio daquela cúpula toda, dentro da sinagoga, cheio de religiosos, fariseus, escribas, e Jesus abre o livro e diz: o Espírito, Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo aquilo que eu te falei do Antigo Testamento, que apontava para ele recebe tudo isso aqui, ele experimenta e ele enfrenta Satanás no deserto. Agora Jesus Cristo, batizado com o Espírito Santo, marcado pelo Espírito, selado, habilitado, ele recebe isso, mas era uma profecia declarada há muitos e muitos, mais de 1000 anos antes dele chegar até aquele ponto. E agora ele diz: olha, o Espírito do sobre mim. Então Jesus está agora sendo marcado e dizendo assim: olha, eu vim libertar os cativos, eu vim dar vista aos cegos. É o que os discípulos de João Batista vão fazer quando é enviado por ele. Vão lá e vejam se é ele mesmo. E os discípulos de João Batista correm, né, assim: tu és o Cristo, aquele que está, o enviado. E ele fala assim: olha, diga para João que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, aleluia, os mortos estão ressuscitando, ou seja, sou eu mesmo, pode levar o recado para ele. E João Batista agora diz: é ele. E João Batista chega um momento e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista que preparou o caminho, João Batista que estava trabalhando no caminho, agora ele aponta para quem é o caminho, é ele. E os discípulos de João Batista saem dali de João Batista e vão para o verdadeiro mestre, que era Jesus de Nazaré. Você foi ungido para libertar os cativos. Você foi levantado por Deus e habilitado pelo Espírito Santo para ser uma voz que clama no deserto. Você foi levantado por Deus como uma voz do Senhor para proclamar a graça, o poder, a redenção, as boas novas do Senhor Jesus. Isso se chama Evangelho. Pastor, como é que eu vejo um Brasil diferente? Pastor, como é que eu vejo a minha casa diferente? Como é que eu vejo os bairros, as ruas totalmente diferentes? Pare de falar de política e comece a pregar o Evangelho. Inverta isso. Não fale primeiro de política, de economia, de trabalho. Não, comece pelo principal, Evangelho. Porque você foi habilitado e ungido para pregar primeiro. Senão estaria escrito aqui: você foi ungido para discutir as coisas, debater. Não, você foi ungido para o quê? Anunciar o Evangelho, as boas novas. Quantos querem ser anunciadores das boas novas hoje aqui?
É interessante porque depois disso, irmãos, Jesus, ele cura endemoniado mudo, ele cura endemoniado de Gadara, ele liberta o endemoniado, aquele espírito de enfermidade na mulher ali dentro da sinagoga também, em Lucas capítulo 13. Você vai vendo os moveres de Cristo operando nas vidas com atos de libertação. Mas eu queria me atentar nesse início aqui, falando rapidamente sobre a sinagoga e os ensinamentos de Jesus dentro da sinagoga. A sinagoga, primeiro verso ali, vai lá, 21. Jesus, ele saiu de todo esse trâmite cronológico que eu te falei, e ele entra em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar. Logo no sábado, sinagoga era aberta todos os dias, as pessoas poderiam ir todos os dias. Mas um grupo de pessoas iam 3 vezes na semana para fazer suas orações específicas, e o seu tempo também de jejum, seus trabalhos ali dentro. Mas Jesus Cristo, ele vai dizer que logo no sábado, e eu pensando, eu imagino que no sábado era o momento onde a sinagoga devia estar mais cheia. Movimentação. É como nossos cultos. Às vezes um culto não está tão cheio como o outro. Mas aprove naquele dia, naquele sábado, talvez os estudiosos pensavam um monte de coisa. E aí Jesus está lá na sinagoga agora. Jesus chega na sinagoga. E o texto vai mostrar para nós que a primeira coisa que ele está fazendo na sinagoga é, se não outra coisa, ensinar dentro da sinagoga. E a sinagoga, ela, no sistema judaico, ela foi instituída no exílio babilônico. Você vai lembrar que quando o povo de Israel, ele é exilado, ele é retirado de Jerusalém, o templo é destruído, a cidade, os muros são destruídos, e Nabucodonosor pega todo esse povo de Jerusalém e vai transportar eles para a Babilônia. E é na Babilônia que Deus vai levantar Daniel no palácio, Jeremias no meio do povão. E é diante desse cenário que um povo está exilado, 70 anos eles ficam ali. Só que Deus dá uma palavra para Jeremias: Jeremias, você agora vai preparar e fala para esse povo se assentar aí, esse povo estruturar a família e construir a vida aí. Vocês vão viver aí, a profecia vai se cumprir, e vão ser os 70 anos. Esse povo se estabelece ali. Então o que eles começam a fazer? O principal deles era irem para o templo em Jerusalém, mas não tem mais templo. Então o que a gente faz? Vocês agora vão construir o quê? O que eles vão construir? Sinagogas. Então a cada 10 famílias, eles construíam uma sinagoga e ficavam ali com todos os rituais que eles faziam no templo. Só para você ter uma ideia, essa criação, o desenvolvimento ali da sinagoga no tempo ali do exílio, isso vai cruzar, vem até Malaquias, passa os 400 anos interbíblico e vem até o tempo de Jesus. Olha quantos anos as sinagogas duraram. E aqui Jesus vem em Nazaré e começa a ensinar e a falar numa sinagoga. Por que sinagoga? Vamos ver um porquê. Dentro das sinagogas, textos eram lidos. Midrash e Talmud vão estabelecer como eram essas reuniões em suas sinagogas. Textos dentro das sinagogas, como eu te disse, eles eram declarados como orações e como verbalizações, textos orais. Nesse período de proibição de executarem, irem para o templo, eles vão desenvolver o talit. Talit é algo usado para orações judaicas. E por ser proibido, o talit era como se fosse um lenço grande. Então, por ter essa proibição, eles cortavam esse lenço e colocavam sobre a cabeça, e vem chamado de kippá. Quem já viu o judeu com um chapeuzinho em cima na cabeça? Originou ali, no exílio babilônico. Como eles não poderiam fazer como eles faziam no templo, o que eles desenvolveram? Uma estratégia. Quem usava esse kippá e usa, tem uma resposta. Para eles é uma reverência a Deus. Então quem usa aquele kippá no sistema judaico, para os judeus, eles estão demonstrando para Deus e para todos que eles têm uma reverência ao Senhor. Um pequeno chapeuzinho, como eu te disse. O local onde tinha mais sinagoga no tempo de Jesus era onde? Cafarnaum. E Jesus está onde agora? Em Cafarnaum. Realizando o quê? Obra. E
trazendo uma libertação para alguém que está dentro de uma sinagoga. O que é que tem mais dentro da sinagoga? As pessoas, irmãos, ali no ambiente religioso, era lido o Otaná. Otaná é o Antigo Testamento todinho. Ele era dividido em 3 partes: Torá, Pentateuco, Neviim, profetas, os livros proféticos, e o Ketuvim, que eram os escritos. Em resumo, tem 3 ações ou 4 ações que eram realizadas dentro das sinagogas. Orações eram realizadas, textos do Antigo Testamento eram lidos naquele lugar. Não só os textos eram lidos, mas eles eram explicados. Jesus vai falar para o seu próprio povo no ministério terreno, dizendo assim: olha, vocês podem ir para a sinagoga, ouçam o que está sendo lido, aprendam o que está sendo explicado, mas não vivam como os fariseus e os escribas. Jesus mesmo disse isso. Vão lá e aprendam, ouçam. Porque, irmãos, é palavra. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo abriu a Bíblia, o Antigo Testamento, e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas os judeus não creem no Novo Testamento. E aí que está o problema. Os não cristãos, os não convertidos ao cristianismo. E é diante desse quadro que o ambiente, irmãos, ele está tomado de conhecimento, de religiosidade, de rituais, de declarações bíblicas, de um conhecimento exorbitante. Eles tinham que decorar mais de 600 leis, oralmente. Eu acho que são 632 leis, se não me falha a memória. Você imagina, você tem que decorar 600, se eu pedir aqui para ninguém falar 10 versículos bíblicos, já finge que desmaia. Imagina, porque ela começa desde o ventre. Sabe como é que o muçulmano desenvolve a criação do seu filho? Quando ele está no carrinho, ou no Moisés, eles colocam no canto da sala, e colocam uma música, ou as orações, e a criança fica ouvindo aquilo por horas e mais horas e mais horas. Deixa eu fazer uma pergunta: o que seu filho está ouvindo? O que a sua filha está ouvindo? O que você está ouvindo? Irmãos, tem música que eu não consigo entender como é que crente consegue ouvir. É rebola daqui, é rebola de lá. É requebra daqui, requebra de lá. É música sertaneja, todo carinho. Tem cristão que canta música sertaneja, mas, irmão, tem música que fala do divórcio, da baixaria, do adultério, da prostituição. Funk, pelo amor de Deus. Você tem que saber o que você está botando para dentro do teu corpo, que você é templo do Espírito Santo de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o que você acha que música sem ser música do céu vai encher você de incredulidade? E a tua cabeça vai ficar bombardeada, sabe do quê? Lixo. E casamento, se acabar, acabou. Por quê? Porque a música está entrando. Mas o foco não é esse aqui. O foco é que Jesus está ensinando agora na sinagoga. E ele entra, e aquele ambiente tão religioso, tantas coisas, Jesus Cristo vem, e agora, naquele ambiente com tanta coisa de conhecimento, tem um endemoniado lá dentro. Aonde você vê demônios, ou pessoas endemoniadas, você pode já conjecturar já um endereço. Só que o que Jesus está mostrando para nós nessa noite aqui, e nesse texto, é que Ele não vai começar uma reforma, uma transformação, colocar em ordem lá fora. Ele vai começar pelos ambientes religiosos. E sabe o que Jesus está mostrando para nós hoje? Que a transformação não vai começar primeiro lá fora. A transformação vai começar primeiro aqui nesse altar. Diga amém. A limpeza, a transformação, o renovo, a visão, a purificação não começa num sistema caído, ela começa exatamente pela casa, porque Jesus chega até aquela sinagoga que é o templo, e agora tem os fariseus, os escribas dentro do templo. Jesus, quando chega lá dentro, o pessoal está vendendo negociações, vendendo animais machucados, animais totalmente fora de negociação. A casa de Jesus, a casa de oração, se transforma numa casa o quê? De um covil de salteadores, ladrões. E aí Jesus chega, e você acha que Jesus vai agir como? Na casa de salteadores. É a casa dele, o templo, a morada, onde Deus se manifestava.
Vamos bater uma reunião aqui, amados. Vem cá, queridos. Não, Jesus Cristo começou a chutar a mesa. Já viu Jesus chutando mesa? Lê na Bíblia. Está escrito. Jesus quebrou tudo naquele dia. Eu fico imaginando o pessoal, meu Deus, nunca vi um Jesus assim. Pois é, transforma a casa dele num covil de salteador para você ver. Brinca com a obra do Senhor. E eu estou falando aqui do meu ofício pastoral. Se a corrupção, o desvio, o adultério, a prostituição chegar aqui, irmãos, isso vem como uma cachoeira para a igreja. Então Jesus está colocando ordem, dentro do ambiente religioso primeiro. Isso podemos trazer para nós hoje. Você sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Jesus está, irmãos, colocando luz aonde tem podridão. E você acha que você colocar luz onde tem podridão instalado desde a raiz, que é o sistema mundano e caído? Não, Jesus Cristo vai colocar luz, sabe aonde? Aqui dentro da sua casa. A casa, essa casa é chamada casa de oração. Então você pode falar comigo? Essa casa é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus é casa da palavra. A casa de Deus é casa da revelação. A casa de Deus é a casa do jejum. A casa de Deus é como a tenda de Davi. Adoração, intercessão e palavra. Você acha que, não precisa repetir não, você acha que se você estiver vivenciando esse tripé espiritual, o que vai acontecer com a igreja? Viu? Eles gostam de... Eles que querem. De manhã eu falei muito para a igreja repetir. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é didático. Agora o pessoal quer repetir até quando eu não falo. Jesus Cristo está passando a purificação na sua casa. Por isso eu queria deixar com você o primeiro ensinamento. Se você quer... Pastor, o senhor ia falar da cura do endemoniado. O senhor está descendo o cajado. Não estou descendo o cajado. Eu só estou abrindo os teus olhos, porque os lobos estão soltos. Mas tem pastor, tem equipe, tem liderança espiritual para te abençoar. Abra teus olhos espirituais. Você pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Que o dia que eu tiver desaprovado por Deus, eu vou ser o primeiro a passar aqui e a falar assim, estou fora. Pode ficar em paz com isso. Então invista mesmo, seja membro da família, pertença a essa casa, cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de paz, de entusiasmo. Porque o dia que eu estiver desautorizado, você vai ser o primeiro a saber. Pode ficar tranquilo. Os ensinamentos de Jesus têm poder para despertar o coração da igreja que vive intensamente no raso ou na superficialidade. Diga assim comigo, os ensinamentos de Jesus têm poder para despertar o coração da igreja que vive intensamente no raso ou na superficialidade. Pastor, como assim? Se você ler o primeiro verso, você vai ver ali, ele entrou em Cafarnaum e logo começou a ensinar. Existe uma grande diferença entre ensino e pregação. Ensino é cavar um poço bem para baixo. É como uma construção. Edson é engenheiro aqui, é perito. O ensino envolve as sapatas, profundidade. Jesus começou o seu ministério dentro da sinagoga ensinando. No sermão da montanha ensinando. Sentado com os discípulos ensinando. Quem veio pregando antes? João Batista. Então João Batista não veio ensinar, ele veio Então João Batista apontava, você está vendo. Então ensino é profundidade, é fazer uma exegese, uma hermenêutica, é você conhecer, é você mergulhar, é você ir cavando, é buscando alguma coisa ainda mais daquela intimidade com a palavra. Pregação é como se fosse a coluna e as paredes. Uma coisa necessita da outra? Claro, é como um pássaro com duas asas. Já viu o pássaro com uma asa voar? Não voa.
Então a igreja precisa buscar o conhecimento da palavra, buscar esse entendimento, amar a Bíblia, amar o livro, amar e ter um envolvimento íntimo com essa verdade dos ensinamentos e ao mesmo tempo fazer as declarações, as pregações, propagar isso. E esse casamento, ele é poderoso em nós e através de nós. Por quê? Porque essa pedagogia de Jesus, naquele contexto, serve para nós hoje. Ensinamentos da palavra de Deus, da boca de Jesus, que vão trazer a nós o desprezo pela superficialidade. Sabia que quanto mais você lê a Bíblia, mais ora, mais jejua, você despreza a superficialidade? Você ama pessoas, mas você despreza o raso. Você não quer ver no raso mais. E o oposto também é verdade. Você começa a deixar a Bíblia e você começa o quê? Buscar o que é raso. Você começa a se nivelar por baixo. E esse ensinamento vai mostrar para nós o que o profeta Oséias vai dizer no capítulo 6, de 3 a 4. Conheçamos intimidade e prossigamos em conhecer o Senhor. O verbo conhecer tem duas vezes aqui. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Uma coisa é você saber sobre algo, outra coisa é você conhecer. A Bíblia, quando fala de conhecimento ou de conhecer o Senhor, está falando da intimidade, como de um homem e de uma mulher. Intimamente, Abraão conheceu Sara, Sara conheceu Abraão, Isaac conheceu Rebeca, ele teve um entendimento, ele teve uma intimidade com Rebeca. E é diante disso, irmãos, que Oséias está escrevendo. Como amanhecer, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fará da época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. O amor de vocês é como a névoa da manhã. Uau! O esfriamento espiritual não precisa de muita coisa, é só você parar de ler a Bíblia. Só isso. Ele chega, ele se instala. Você já viu uma pessoa fria espiritualmente falando? Já viu? Irmãos, ela só fala asneira. É piada ruim, é piada baixa. É a pessoa que não tem expressão facial, a pessoa não dá bom dia para ninguém, ela não tem uma alegria, ela não tem nada, ela está tão fria, ela está tão cética, que você fala assim: olha, você acabou de ganhar um carro, para que eu quero um carro, quero ir embora? Você acabou de ser promovido, para que eu quero promoção? A pessoa não consegue se alegrar nem quando ela está sendo abençoada, mesmo sendo uma geleira. E é diante disso que Oséias está escrevendo. Oséias é chamado por Deus para representar um noivo que não desiste da noiva, da sua esposa, que ele casa com uma prostituta, se envolve com ela, abandona ele, e Deus fala assim: vai lá de novo nela e traz ela para cá. Oséias, irmãos, é um dos profetas mais difíceis de você entender a vida dele aqui na Bíblia. Mas aí o texto vai mostrar que o amor de vocês é como a névoa da manhã, ou seja, está lá brilhando antes do amanhecer, daqui a pouco não tem mais nada. Já viu a névoa? Já viu aquela grama que está lá, quando eu vou levar as crianças, o orvalho? Daqui a pouco, não tem mais nada. Abra os olhos, igreja. Comece a avisar, ter a visão da palavra, como esse livro. Rabisca ele, marca ele, escreve. Pastor, isso já aconteceu na igreja muitas vezes, inclusive na Europa. Em 1738, a Europa, especialmente a Inglaterra, ela foi sacudida por um avivamento do Senhor. Era tão frio, uma geleira tão grande, que as pessoas, elas não queriam sair de suas casas. Então um grupo de jovens decidiram se reunir em oração e levantarem clamores a Deus durante 3, 4 horas por dia, na madrugada. Eles orando a Deus, clamando a Deus. Bíblia conta, ou história conta, melhor dizendo, que houve numa madrugada de 31 de dezembro de 738, o Espírito soprou sobre aqueles jovens,
e levantou um grande avivamento. E sabe quem é que estavam lá? 2, pelo menos? John Wesley e George Whitefield. Um dos maiores pregadores da história, homens avivalistas. E sabe, eu olhei isso de novo, eu estava lendo, eu gosto de ler essas histórias de oração, de avivamento na história assim, mas Deus colocou no meu coração uma pergunta: meu filho, eu te ensinei a orar, eu ensinei seu pai a orar, você tem ensinado a igreja a orar, você tem filhas, você tem tantas pessoas pastoreando, mas analise bem o quanto de religiosidade você e a igreja tem carregado hoje, meu filho. Analise bem. E a pergunta que eu me fiz é: João, será que você não está dentro talvez de uma sinagoga, com muito conhecimento, com muitas oportunidades, com muita leitura, com muita coisa, mas tem um endemoniado na casa e ninguém percebeu nada? Como aquela mulher presa há 18 anos, com um espírito de enfermidade dentro dela, presa há 18 anos. Jesus Cristo entrou na sinagoga, aquela mulher foi liberta na hora. Jesus endireitou a coluna dela e ela foi liberta. Deixa eu falar uma coisa: quem governa essa casa aqui é Jesus de Nazaré. E qualquer entidade maligna que tiver dentro de alguém, ou querer infernizar, ele não vai se encontrar comigo ou contigo. Ele sabe que o governo dessa casa é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o libertador, Ele dá sensibilidade, Ele dá visão, Ele envia o seu Espírito como conselheiro, como consolador, dá discernimento por meio dos dons espirituais. Ele dá uma visão espiritual, uma visão aberta. Ele começa a sinalizar. Então, aquele momento que você estava aqui recebendo uma oração, que você estava chorando aos pés do Senhor, tinha uma equipe preparada, tratada, uma equipe polida, ministrando em você, e você diz assim: eu recebo isso. Isso é unção na vida de uma igreja, aonde há pessoas oprimidas, vão ser libertas pelo poder do nome de Jesus, e aquele avivamento estoura. Mas sabe qual é a tristeza de tudo isso? É que isso foi em 1738, e como é que está a Europa e a Inglaterra em 2024? Eu vi a catedral na Europa, em especial na Espanha, as pessoas entrando, e agora não há mais, era um templo religioso, um lugar lindo, aqueles vitrais assim, coisa linda. Sabe o que é hoje? Bar, prostituição, negociações ilícitas. Sabe o que é hoje? Acordos para prostituições. Irmãos, o avivamento, ele é marcado porque ele precisa se alastrar. Esse negócio de que, Deus vai levantar vai ser lá, eu ouvi isso de uma liderança há um tempo atrás, o avivamento tem que começar por aqui para se alastrar. Vai ler a Bíblia, soldado. O avivamento é pessoal, é dentro de você, é dentro de mim. Se o avivamento queimar aí, imagina o que Deus pode fazer quando essa igreja estiver totalmente incendiada, irmãos. É uma faísca que está no Eduardo, outra faísca está na Adri, outra faísca está no Michael, outra faísca está aí no Léo, outra faísca está aí na Maria, outra faísca está aí no Ed, outra faísca, de repente a faísca vai se juntando com a faísca, não tem frieza, tem faísca com faísca, mais fogo, outra faísca, mais fogo, outra faísca, mais fogo, e você vai ver uma igreja incendiada, uma igreja em chamas, e é isso que nós estamos buscando todo dia, uma igreja em chamas. Para o mundo frio, cético, longe de Deus. Então começa na casa de Deus, é aqui dentro primeiro. Então você hoje, feche seus olhos, por favor, e faz uma oração a Deus, um compromisso: Senhor, eu decido começar a ordem pela minha casa, em mim e no meu lar. Eu vou esquecer um pouco os outros e primeiro em mim, Senhor. É o altar, é a purificação, é aqui, Senhor, é dentro de mim. Segundo lugar, os ensinamentos de Jesus apontam para um tempo de ordem, libertação, purificação dentro dos ambientes sagrados. Irmãos, isso vai nos mostrar que Jesus, quando Ele entra naquele lugar, Ele vai ensinar. Mas você acha que foi só aqui? Não, foi só aqui não. Marcos 11, 15 a 19, vai nos mostrar. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo. Agora não é sinagoga, agora é templo.
Passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras das quais vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Então, quando há uma vergonha, quando há uma queda, quando há uma corrupção, sabe qual o impacto disso? É que não vai mais para as nações. O que o diabo quer fazer? Ele quer ir na contramão do ide de Jesus em Mateus 28, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Deus deseja realizar na sua igreja hoje é trazer esse ensinamento, essa profundidade da sua palavra, para que o evangelho não fique somente em Santa Felicidade, mas possa ir para toda a grande Curitiba, região metropolitana, para o Paraná, para o Brasil e para as nações, irmãos. É isso, começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai te acompanhar. Essa é a verdade. Por isso, há conserto, porque o tempo de ordem, de libertação, da purificação dentro dos ambientes sagrados, ela tem duas formas, ou duas vertentes: altar e vestes limpas. O altar nos mostra em Gênesis 8:20, que Noé vai edificar um altar exatamente depois que ele sai da arca. E eu fiz isso à tarde hoje, orando a Deus. Disse: Senhor, Noé construiu um altar depois da tribulação. Quem constrói altar depois da tribulação é porque antes da tribulação estava levantando altar, irmãos. Era a identidade dele, é como Abraão. Para mim, Noé já levantava altares, irmãos. E aqui vai ser um tempo de altar de gratidão. Gênesis 12, Deus levanta Abraão para levantar o quê? Altares ao Senhor. Gênesis 33, novamente, tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar chamado El Israel. O que Jacó fez? Ele compra um terreno que era do seu pai, para construir um altar de adoração a Deus também. Olha o nível de investimento, amados. Não foi só Noé, mas foi Abraão, isso vem para Isaac, mas Jacó, ou seja, Deus quer que as gerações construam altares de adoração a Ele, de intercessão, de clamores, da palavra dEle. Você vê isso lá no Monte Carmelo, uma desunião entre as tribos, e agora Deus vem e usa novamente Elias, um profeta. Esse profeta junta as pedras, levanta todas as pedras, 12 pedras, representando as 12 tribos. Esse homem enche aquele lugar de água, esse homem coloca mais água, e agora esse homem vai colocar lenha, ele vai levantar um altar naquele lugar, ele faz uma oração, o fogo de Deus vem sobre aquele lugar, lambe a água, queima todo o holocausto e marca aquelas pedras. Você é uma pedra viva, você não é uma rocha falida, não, você é uma pedra viva, você é obra de Deus, onde nós estamos juntos, interligados na pedra angular que é Jesus Cristo. Então você tinha um coração de pedra, mas você tem um coração de carne, mas tu és pedra. Isso é rico a nós, porque Êxodo 29 vai nos dizer: de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Antes de entrar na tenda do encontro, o altar estava ali na porta. E qual era o altar? Sacrifício. Pegava-se um animal, colocava no altar, e esse cheiro, esse aroma chegava até Deus. O segundo símbolo depois do altar era a bacia de bronze, purificação daquele que estava todo sujo de sangue. Temos aventureiros hoje, irmãos, que estão pulando, saltando, dizendo o que acontece e o que não acontece, mas não tem altar.
não tem quebrantamento, não tem purificação do Espírito nas suas vidas, vão vivendo no automático, mas Deus sabe o nome deles. Êxodo 17:15, Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Sabe o que Deus quer que você faça hoje? Construa um altar na tua casa de adoração a Deus e finca ali uma bandeira. Essa bandeira é a bandeira de Jesus Cristo. Essa bandeira aqui é o governo de Deus. Essa casa aqui tem dono. Essa casa aqui tem um povo. E esse povo, ele é governado por Ele. Levante uma bandeira na tua casa. Levante um altar de adoração na tua casa. Vai no quarto, vai na sala, consagra a cozinha, vai em cada canto. Tem casas aqui que o marido não está aqui, ou a esposa não está aqui, que os filhos não estão aqui. Vai lá e declare uma construção de altares naquele lugar. Profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua filha, declare sobre aquele vale de ossos secos. Construa um altar e declare essa palavra. Não abra mão disso. A segunda são as vestes. O texto vai nos mostrar em Josué capítulo 4, também sobre altar, mas eu vou pular. Vestes. Você sabe que Jesus Cristo vem na nova aliança e fala assim: olha, altar, odre novo, tem que ser vinho novo. Não tem como pegar pano novo e remendar com pano velho. Por que Jesus está fazendo isso? É porque não cabe o novo com aquilo que é velho. O que era a mentalidade dos fariseus e escribas? O que era velho. Eles estavam no velho. E Jesus Cristo vem com a nova aliança. Então ele diz assim: olha, para ter vinho novo, o recipiente tem que ser novo. Então, para receber Cristo, não pode ser com um velho homem. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas que nós temos que estar crucificado com Cristo. E é a partir desse novo nascimento que o Espírito vai te transbordando, vai te enchendo. Então agora as vestes eram usadas, tanto no Antigo Testamento, o quê? Para purificação. Sacerdote tinha roupa, sumo sacerdote tinha suas roupas. E a grande pergunta aqui é: qual era a roupa de Naamã? A farda. E o que estava por dentro do corpo de Naamã? Ou por dentro da farda? Lepra. Aquela mulher com a mão mirrada, aquela pessoa com a mão mirrada, ela mostra a tua mão, ela mostra a mão suja, a mão doente. Deixa eu falar uma coisa nessa noite. Para de querer carregar panos velhos, vinhos velhos. Para de querer ficar escondendo feridas. Deus sabe o nome da ferida, Deus sabe aonde foi a ferida, Deus conhece você pelo nome. Ele sabe. E sabe o que Ele quer fazer? Transformar você, sendo um odre novo, para o novo de Deus chegar em você. Não suporta, irmãos. O recipiente velho não suporta vinho novo. Ele rompe. Pano velho com pano novo, o buraco é enorme, rasga. Por isso que a purificação do altar envolve queimar a religiosidade e a idolatria do nosso coração. Vestes novas é dizer que o interior é santificado a Deus, então tem roupa nova. É como o filho pródigo, coloque roupas novas nele, anel no dedo, mas aquela roupa lá dos porcos, do mundo, foram sujas. E agora tem que passar por um processo de santificação. Então troca as roupas. É melhor você trocar as roupas hoje do que ir com roupa suja para o inferno. É melhor você levantar um altar hoje, renunciar ao seu eu, abrir mão de você, para que Cristo a viva, do que você ir com todo o seu dinheiro, seu poder, com toda a sua beleza, com toda a sua glória, para o inferno. Jesus quer que você hoje levante um altar e diga: Senhor, é o meu coração que é o teu altar. Eu renuncio minha vontade, eu renuncio meus caprichos, eu renuncio a minha vida, eu renuncio o meu ser, porque eu quero o teu ser em mim, eu quero a tua vida em mim, eu quero a tua glória em mim. Eu não quero mais viver nenhuma vida, eu quero ver a tua vida. Eu não quero meus planos, eu quero os teus propósitos. Aleluia! Vai valer a pena. Como aquele cantor diz:
Vai valer a pena. Como é que é o nome dele? Juliano Som, o japonês, né? Eu só lembro do japonês. Último lugar, banda pode vir. Os ensinamentos de Jesus revelam sua autoridade e poder sobre Satanás e os demônios. Verso 23 e 24. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, a qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. O diabo conhecia Jesus. E é por isso que nós temos que ser como Jesus na terra. Não queira ser o João ou a Maria. E aí alguns estão olhando e dizendo assim: não, mas eu tenho minhas falhas, eu tenho as minhas limitações. Ele vai tirar a responsabilidade. Então peca, arrebenta com o outro, fracassa aqui, detona o outro. Não, assuma a responsabilidade. Eu sou imitador de Cristo. Pode me imitar porque eu sou imitador de Jesus. Isso é responsabilidade. E diante dessa responsabilidade, Jesus Cristo chega até dentro daquela sinagoga. E a primeira coisa que você não imagina encontrar naquele lugar é alguém endemoniado. Mas o endemoniado está lá. Ou o demônio está lá. E tem gente com medo de demônio. No pleno 2024, pastor, pelo amor de Deus. Quando tiver um negócio aí, me avisa que eu estou fora. Tem gente que tem medo até quando o Espírito Santo pega alguém. E o que é isso aí? Muito pentecostal. Muito fogo. Pois é, continua essa geleira. Eu prefiro um jovem chapado do Espírito Santo, ministrando, ou Caio tocando aqui, esse menino. Olha o louvor, a equipe de adoração. Eu estou falando o nome das pessoas, mas nós sabemos que nós, de fato, precisamos da graça de Deus. Mas irmãos, quantos aqui foram abençoados, ou são abençoados os domingos de adoração sábado aqui? Quantos são? Vocês veem que há uma unção sobre esse altar? Sabe por quê, irmãos? Porque há um desespero em nós de falarmos o que Jesus manda falar. A autoridade, irmãos, não é autoritarismo. Senta, levanta, corra, vá. Não. A autoridade nos olhos. Eu só de olhar para essa jovem aqui na minha frente, ela já entendeu o recado. Faz assim com a sua mão. Coloca no queixo. Viu como é que cabe certinho? É isso aí que você tem. É o início e o fim da sua vida. Tem mais nada. Então a autoridade começa em Cristo e vai terminar com Cristo. Não tem jeito. Chegar num lugar, irmãos, como Jesus chegou na sinagoga, e o endemoniado começar. Por que você acha que o demônio está falando isso ali para Jesus? Você acha que o demônio estava falando assim: tu és o Cristo, tu és Jesus, você e o Pai, você tem todo o poder. Você acha que é só isso? Não, irmãos. O demônio estava querendo intimidar Jesus, deixar Jesus fraco, exposto, publicamente. Sabe qual é a resposta de Jesus que autoriza o que eu estou te falando? É porque Jesus diz assim: cala-te. É quando vem os elogios. Pregou tão bem, você é tão bom, tão importante. É, para trás de mim, Satanás. Porque eu sei que um elogio pode entrar aqui. E na hora que Jesus está ouvindo isso, ele sabe quem está falando. Não era o homem, era o demônio. Porque não era mais a pressão, era a possessão. Aquela pessoa estava possuída por uma entidade maligna, ela estava dominada pelas trevas. Só que Jesus começou seu ministério dominado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Então o diabo oprime para te dominar e te matar e te destruir. Jesus Cristo te liberta, Ele te enche para transbordar em você da vida dEle. Então é uma colisão espiritual. O camarada está lá dentro, o demônio está lá. Quando Jesus pisa, manifesta.
Por que manifesta? Porque tem vida no ambiente, tem glória no ambiente, tem poder no ambiente. Irmãos, uma pessoa, um demônio que dorme numa igreja, é porque não tem fogo, é porque não tem presença, é porque não tem a glória de Deus. Se chegarmos aqui dentro, irmãos, cheio do Espírito Santo, adorarmos, irmãos, o demônio não consegue ficar, ou vai ter que manifestar, ou vai ter que ir embora. Sabe como é que eu oro na igreja? Senhor, cerca esse quarteirão todo aqui com os teus anjos, deixa nenhum demônio chegar perto, Senhor. Eu já ouvi experiências de pastores dizendo assim: rapaz, a pessoa ficou lá na quadra de cima, e teve que o irmão lá expulsar o demônio para ela vir. Você vai viver isso aqui nessa casa. Sua casa vai experimentar isso lá. Você vai experimentar isso lá. E sabe o que é o rico dessa história? É porque diante de tudo isso, Jesus Cristo revela esse poder, essa autoridade. Ele revela essa glória. E Ele é reconhecido nos céus. Ele é reconhecido na terra, pelos próprios demônios. Ele também é reconhecido no inferno. Eles sabiam da humanidade, eles sabiam da divindade, eles sabiam que Jesus é o libertador, eles sabiam que Jesus é o juiz. Não nos aprisione. Vai nos aprisionar agora? Porque sabe qual é o destino de Satanás e seus demônios? É o fogo. Vai queimar todo mundo lá. Então eles sabem que se Jesus desse um comando aqui, vão para o abismo, vão para o fogo, seriam destruídos. Acabou. Então eles reconheciam a autoridade de Jesus. Sabe, irmãos, eu amo muito a autoridade de Jesus, porque Ele chega com uma nova doutrina, dita pelos que estavam na sinagoga. É uma nova doutrina. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele ambiente estava cheio de doutrina, ou talvez cheio de costume. Se acostumaram. Então agora Jesus está falando de autoridade. E quando Jesus revela isso na sua palavra, Ele vai dizer: é-me dado todo o poder, toda a autoridade. Você hoje precisa sair desse lugar entendendo que o único nome, que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. A autoridade de Jesus, ela é inquestionável. É quando Jesus Cristo pisou em Gadara, os demônios se manifestaram. É quando Jesus Cristo chegou na sinagoga, agitou. É quando Jesus Cristo chega aqui hoje em Santa Felicidade, Ele encontra uma igreja disposta a viver na autoridade dEle. Assim, eu vou me manifestar nesse lugar. E aí começa a pipocar um monte de situação. Eu já fui chamado em alguns lugares que eu fui no carro chorando. Como é que eu vou, o que eu vou fazer lá, Senhor? Como é que eu vou agir lá, Senhor? E aí vem aquele fôlego aí no meu coração. A autoridade, meu filho. A autoridade. Quem te deu autoridade não foi teu pai biológico, nem tua mãe. Quem te deu autoridade espiritual foi Jesus. Então pare de andar nos ferimentos do pai e da mãe, e achando que você não pode viver a autoridade espiritual. Jesus Cristo, Ele pisa naquele lugar, Ele diz: cala-te e saia dele. O demônio ainda agitou, e aquele homem foi liberto e curado. Cura de um endemoniado em Cafarnaum. A porta de início do ministério de Jesus em Cafarnaum. O que o diabo queria fazer para exterminar a autoridade, o foco, a libertação, expor Jesus, agora aquele endemoniado, aquele homem tem nome, aquele agora tem história, e agora ele está saindo da circunvizinhança, e o nome do libertador se tornou famoso. Você está experimentando isso hoje aqui, mas o nome que fez e fará tudo isso na sua vida precisa ser famoso. O nome dele é Jesus.